Olá, seja muito bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um assunto sensacional. A gente vai falar um pouquinho sobre ciência, a gente vai falar um pouquinho sobre religião, a gente vai falar um pouquinho sobre as leis da física, as leis das aeronaves. Tudo isso junto com Deus. E para falar sobre esse assunto eu tenho aqui ela que é engenheira aeroespacial, vai estar aqui conversando um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Elô, seja muito bem-vinda ao BeiraCast. Muito obrigada, Joe. Elô, conta pra gente quem é você, como que é trabalhar em engenharia aeroespacial, mas primeiro conta um pouquinho de você, quem é você e tudo mais pra galera te conhecer. Ok. Eu sou Heloíse, tenho 25 anos. E, bom, aqui em Joinville eu moro mais ou menos há uns 13 anos. Mas a minha infância, a minha criação foi pelo Brasil todo. Foi itinerante, né? Exatamente. O meu pai, ele é pastor, então me criei pelo Brasil. E quando a gente veio pra cá, aí conheci o meu esposo, que a família é daqui. E aí acabei me estabelecendo aqui em Joinville. Legal, muito bom. Elô, como que foi pra você escolher fazer a engenharia aeroespacial? Porque eu confesso, é diferente, né? A gente tá acostumado com engenheiro civil, engenheiro mecânico, elétrico sim. ainda é um pouquinho diferente. É mais o engenheiro civil, né? É verdade. Mas como que foi pra você escolher isso? Como que, vou fazer engenharia aeroespacial? Perfeito. Eu acho que assim, eu bati o martelo, quero fazer isso ali por volta de 12, 13 anos, bem cedo. Nossa, bem cedo mesmo. Exatamente. Mas por quê? Eu sempre gostei muito de avião. Muito, muito, muito mesmo. Eu lembro que quando eu era pequena, ali meus 8, 9 anos, às vezes, domingo, a gente saía pra almoçar em família e eu sempre pedia pra ir almoçar no aeroporto. Pra poder ficar vendo os aviões. E aquilo pra mim era muito fascinante, porque é uma máquina incrível. Pra mim, aquilo ali é o Perfeito, né? suprassumo da engenharia. E também porque era uma coisa que eu falava assim, nossa, isso é muito difícil. Eu quero aprender como que isso funciona. Então, eu acho que eu sempre tive essa questão de curiosidade, de entender como que as coisas funcionam. Uhum. Então, desmontei algumas coisas em casa e não consegui montar. também Quando eu era criança, desses. minha mãe... né, eu lembro que uma vez eu desmontei um DVD. Nossa, eu não consegui montar. Minha mãe ficou bravíssima comigo. A minha mãe falava que eu ficava fazendo engenhoca. É isso aí. E aí, eu acho que eu sempre tive essa curiosidade muito grande de como as coisas funcionam. E aí, eu acho que foi natural ir pra engenharia, porque a gente tem muito isso de como funciona. E a parte de engenharia aeroespacial é porque eu fui sempre muito fascinada pela parte tanto das aeronaves, como também a parte astronáutica, a gente fala. Então, foguetes, satélites, sempre achei aquilo, assim, fascinante. E eu vou perguntar da minha experiência de senso comum, né? Mas dentro da engenharia, tu estuda muitas leis da física. Nossa, 100%, né? a gente é treinado em cálculo, física e matemática de forma extremamente pesada. Uhum. Então, a gente tem o pensamento, a gente brinca, né? Formatado de uma forma diferente. Todo engenheiro que passa por a formação básica ali é uma coisa, assim, muito, muito forte. E isso, assim, é muito pesado. Por isso que tem muita gente desistindo, né? Essa parte é realmente Sim. difícil. E teve algum momento na faculdade, assim, principalmente no início, que tu foi colocada à prova entre ciência e religião? Porque a gente vê que muitas vezes essas duas coisas não se misturam no meio acadêmico, né? E tu teve algum embate nesse sentido no início da faculdade? Certo. Eu faço, né? Estou terminando agora o meu curso, uma universidade pública. E eu sempre tive muito esse medo, porque sempre estudei em escolas adventistas, sempre criada num meio muito cristão. Muito cristão. E aí eu tinha aquela impressão de, meu Deus, eu vou entrar na universidade pública e aí vão chegar, você quer usar drogas? Não sei. Sempre muito assim. E aí quando eu entrei, tive uma surpresa muito positiva de que Olha só. não é isso. Pelo contrário, eu sempre tive muito respeito pela parte dos meus colegas, meus professores. Então se preza muito pela liberdade de pensamento. E isso eu tô falando da minha experiência dentro de uma universidade pública, né? Não posso generalizar para todo mundo. E apesar de que a gente tem muito essa questão de estudar as leis físicas, matemáticas, eu acho que como a gente não entra na parte biológica da coisa, acaba que não entra muito em embates de evolução. E aí é mais tranquilo. Apesar de que
de forma geral, eu vejo que o pensamento de colegas professores, a maioria são pessoas que são ateus ou são agnósticos, mas sempre tive uma questão muito grande de empatia e respeito. E isso eu acho que foi muito positivo, que eu aprendi como que a gente pode conviver com pessoas diferentes e, mesmo assim, exercer a nossa fé de uma forma que você seja uma pessoa boa, não tenha vergonha daquilo. Respeitoso, exatamente. Então, por exemplo, várias vezes aconteceu de, vamos marcar de fazer um trabalho, sexta-feira à noite. Não, Elo não pode. Não, vamos marcar domingo. Naturalmente, eu nunca nem precisei fazer esse movimento, sabe? Porque todas as pessoas sabem que eu sou adventista. Não é uma coisa que, tipo, nossa, manter segredo. E é legal, eu quero até pedir a sua permissão da mulher dos parênteses, e eu quero abrir um parênteses aqui. Com certeza. Porque, pra quem não sabe, né, quem não vem na nossa classe, a Elo é a mulher dos parênteses. Amo abrir parênteses nas coisas. E hoje eu quero abrir um parênteses aqui pra falar pra você que muitas vezes está inserido em um contexto secular, como a faculdade, né, principalmente faculdade pública, e nós precisamos ser luz sem ser chatos. Exatamente. Porque às vezes nós, como cristãos, nós damos a impressão que somos cristãos chatos, e na verdade nós temos que ser o sal que dá sabor e não que salga e deixa tudo amargo, né? Nós precisamos ser pessoas, além de corretas, pessoas alegres. Amigáveis, né? Porque, sabe aquela coisa, não, eu sou muito crente, eu não me misturo, porque eu não vou nos lugares, nas rodas dos escarnecedores. Opa, pera lá, não. A gente precisa ser pessoas agradáveis para que vejam Cristo em nós e falem, poxa, não, eu quero entender, por que essa pessoa é tão feliz? Porque eu garanto que se tu fosse um cristão chato dentro da faculdade, eles não iam te lembrar e não iam mudar o dia do trabalho pra te ajudar, né? Então... Exato. E assim, por exemplo, também, já teve... Porque, teoricamente, na faculdade pública, sábado é um dia letivo. Então, por exemplo, eu já tive situações em que, vamos ter que fazer prova no sábado. Fui chegar a conversar com o professor. Não, tranquilo. Beleza, você vem na minha sala, faz depois. Por quê? Também sempre tentei manter... A boa convivência. E tentar sempre, assim, ser uma pessoa correta e sempre interessada nas aulas. Porque você precisa ter esse bom relacionamento com o professor, enfim, né? Perfeito. Então, eu queria perguntar pra você, como que você vê, e a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo no assunto, Deus dentro das leis da física? Porque, para mim, eu conheço a lei da gravidade, né? Que a gente estuda na escola lá sempre, né? Mas existem muitas outras leis, lei da termodinâmica, as leis de Newton ali, enfim. Como que você consegue enxergar a perfeição de Deus dentro dessas coisas? Certo. Eu sempre gostei muito dessa questão de estudar a questão de fé e religião e os pontos que a gente consegue ver Deus no universo, na física, na ciência. E eu confesso pra você que antes eu tinha uma visão muito, muito superficial de alguns temas. Mas, por mais incrível que pareça, o meu assim, poxa, nossa, como Deus é incrível, não foi, nossa, estudando algum fenômeno do universo, não. Foi numa aula de geometria analítica. Caramba. Bem aleatório. Por quê? Agora sim, vou abrir um grande parênteses para poder explicar, até para quem não é familiarizado. Quando a gente estuda na geometria analítica, a gente pode explicar várias dimensões. Como assim? A gente tem dimensão reta, plana, 2D, 3D e assim por diante. E a gente consegue fazer projeção de objetos de uma dimensão maior numa dimensão menor. Como assim? Por exemplo, vou pegar essa xícara aqui. Claro. Vamos supor que a gente tá num plano, num seres 2Ds, ou seja, não tem dimensão de altura. E aí, eu sou um ser cósmico maior, venho e coloco essa xícara em cima. O que eles vão ver? Eles não vão ver essa xícara, eles vão ver só o círculo aqui. Da mesma forma, um cubo, quando você projeta um cubo 3D num plano 2D, é um quadrado. Uma esfera é um círculo, e assim por diante. E aí, quando a gente faz essa projeção de uma dimensão maior numa dimensão menor, o que você tá vendo não é uma mentira, mas não é o inteiro. Como assim? É uma perspectiva, né? É uma perspectiva. É apenas como se aquilo revelasse, mas escondesse. Então, você está vendo apenas uma parte. E aí, quando eu penso que Jesus, Deus infinito, que está acima de qualquer lei, de qualquer restrição, ele se fez finito para poder vir a esse mundo e se sacrificar por nós e entrar em contato com nós e fazer parte da humanidade, eu falei, é a mesma coisa. Pum. Sabe? Então,
por exemplo, Deus está acima do tempo. Não existe começo, meio e fim. Nós temos um pensamento linear porque nós somos seres finitos, nós temos, né? Nascemos, desenvolvemos, temos a nossa vida e morremos, nós temos esse período de tempo. E Deus não, Deus, ele é infinito e vê tudo. E ele se fez finito, ele se colocou dentro do tempo, ele se colocou dentro da restrição, então ele se projetou dentro do nosso referencial para que a gente pudesse ser capaz de ver a Deus. E Caramba. isso pra mim, assim, foi, nossa, é isso que aconteceu, sabe? E eu acho que quando a gente tem essa perspectiva de quanto Deus, ele faz por nós e fez por nós, dá uma certa vergonha, sabe? De, nossa, o quão pecador, o quão minúsculo eu sou e o quanto que a gente deve retribuir esse amor de Cristo. Então, por mais que, assim, realmente a gente vê Deus muito presente nas leis do universo, então as forças fracas, fortes, se o nosso planeta tivesse um pouco mais distante do Sol, não teria vida, um pouco mais próximo também não. A força entre os átomos, se não tivesse, a gente, se fosse um pouco mais, um pouco menos, a gente não conseguiria ter a matéria como é. A água, que é uma coisa... Como assim? A água, por exemplo, a gente consegue hoje separar as moléculas de água ali, né? Hidrogênio e oxigênio, mas você não consegue juntar. Então, nossa, também. Mas pra mim, o momento assim, poxa, realmente eu percebi o quanto Deus está inserido na beleza das coisas foi numa aula de geometria analítica. Sensacional, que massa, que massa. Como a gente... Nossa, minha cabeça explodiu agora a hora que você falou assim, sensacional. E eu queria perguntar pra você, porque é até uma curiosidade minha, como que funciona o processo de projeção de um avião, por exemplo? Nossa, é uma coisa muito Como complexa. que começa? Exatamente. E eu brinco que, assim, a gente entra na faculdade, a gente fica por basicamente 3 anos ali que a gente não tem contato com o avião em si. Como assim? A maior parte a gente tá aprendendo cálculo, a gente tá aprendendo física, e aí você fica, tá, mas eu não tô entendendo Cadê isso. a prática disso? E é só mais lá pra frente que você vai conseguir juntar tudo. E o processo é uma coisa extraordinária, porque o engenheiro aeroespacial, ele é essencialmente um engenheiro de sistemas. Como assim? Você trabalha na integração de sistemas. Porque num avião, como eu falei pra mim, é uma obra-prima da engenharia. Você tem os sistemas de software, hardware, você tem a parte de aerodinâmica mesmo da coisa, você tem a parte das estruturas, tipo de materiais. E aí, é até engraçado, eu entrei na faculdade achando que assim, não, vou sair fazendo avião do zero. Que isso? E hoje em dia eu fazer fico, um novo 14 bis. gente, não é assim. A gente às vezes atua numa coisa bem menor. Então você tem que ter uma noção do todo, com certeza. Mas você atua muitas vezes, o engenheiro aeroespacial, ele vai acabar entrando em uma área mais específica. Então, por exemplo, eu particularmente gosto muito da parte de manutenção. Olha só. Que é bem assim, acho que o contrário do que muitos colegas meus vão. Porque para cada 20 aeronaves que voam, você tem mais um tanto que você precisa fazer manutenção. E você conseguir fazer que o ciclo de vida dela dure e que seja estável é uma coisa também muito importante, né? Mas eu acho que, assim, como eu entendi como que um avião voa, isso pra mim foi uma coisa também assim, ó, gente, a física funciona e que coisa incrível. E aí você fica assim, quando você descobre que, tipo, o passarinho não tem nada a ver como que o avião voa. Aí você fica, que incrível, Deus criou... É muito mais difícil um passarinho voar do que o avião. Como assim? É realmente uma coisa que, pra mim, desafia lógica. A abelhinha que voa, ela não foi feita pra voar. Ela é totalmente não aerodinâmica. É totalmente desproporcional, né? Exatamente. E ela voa. E aí, eu percebi que, nossa, se nós, seres humanos, somos capazes de pensar e desenvolver isso, a mente de Deus, então, é infinitamente que é algo que a gente não consegue nem imaginar. É muito perfeito como Deus ele criou todas as coisas de forma estritamente milimetrada, né? E todas as coisas funcionam de uma forma extremamente incrível, né? Na natureza a gente vê isso que hoje a gente vive consequências, né, do desmatamento, a gente vive consequências de coisas que foram feitas erradas no meio ambiente, mas Deus criou perfeito. Exato. E as consequências vieram porque, de alguma forma, a gente acabou desequilibrando isso. Então, e eu vejo uma coisa muito assim, importante do engenheiro de forma geral, qualquer engenheiro. A gente tem muito a questão de otimização. Então, a gente tem que chegar num processo em que o custo seja ok,
mas que a gente não afete o meio ambiente, por exemplo. E isso é uma coisa muito importante, porque nós somos mordomos que estamos aqui para cuidar do planeta Terra. Então, você como engenheiro, ao tentar projetar algo que seja mais sustentável, você está fazendo isso. Ao você tentar usar uma solução que não polua tanto o ambiente, você está cuidando da obra que Deus fez. Isso é algo que eu acho que é muito importante, porque a gente, né, enfim, às vezes o engenheiro em si olha muito para apenas números e custos e a gente nunca pode esquecer de que, como cristãos, a gente tá aqui também para cuidar do nosso planeta. E como que a gente consegue lidar com a humildade científica? Porque às vezes é difícil lidar com isso, eu acredito, né? Eu não sou cientista, eu sou de humanas, na verdade, né? Mas como que funciona isso dentro do seu dia a dia de chegar, não, aqui, até aqui o meu conhecimento chega, daqui pra frente já não vai mais. Como que você lida com isso? Sim. Uma coisa que eu sempre imaginei é que, nossa, eu saí da faculdade, assim, intelectualmente muito mais rica, realmente. Mas hoje, assim, eu me sinto tão pequena, porque acho que você vai tendo noção da sua ignorância, sabe? Quanto mais você estuda. Um pouco de conhecimento deixa as pessoas soberbas, mas muito conhecimento deixa você humilde. Perfeito, gostei sabe? dessa frase. Então, eu tenho contato com professores que são doutores, assim, sabem muito e são muito humildes. Porque eles têm noção de o quanto aquilo que eles estudam é tão ínfimo perante a vastidão de todas as áreas de conhecimento, sabe? E eu acho que a engenharia em si é uma área que a faculdade quebra muito isso. Você acaba ficando muito humilde, porque você, às vezes, ali acabou de sair do ensino médio, nossa, eu sou muito inteligente, eu sei muito matemática, e aí você entra na faculdade e você descobre que não, você não sabe quase nada, e aí você, assim, eu falo, é jogado por terra, tira todo o teu orgulho e aí aprende a ser moldado naquele pensamento, e isso é muito legal. Eu acho que uma das principais coisas que eu aprendi na faculdade foi ser humilde e reconhecer quando eu não sei. E tudo bem não saber, você pode perguntar, você pode ir atrás de pessoas que sabem mais. E é o que eu falei, um pouco de conhecimento deixa a pessoa realmente, assim, com ar de soberba, mas muito conhecimento não, deixa você humilde porque você tem noção quanto você não sabe. É muito importante a gente ter essa humildade, né? E não só na área da engenharia, galera, porque às vezes, muitas vezes a gente, eu sou formado em publicidade e às vezes acho que os meus 2 anos e meio de faculdade são os suficientes para me deixar extremamente inteligente e esperto na minha área, mas na verdade o conhecimento ele sempre é atualizado, Com né? certeza. A gente sempre precisa aprender mais e cada vez mais até que a gente morra, né? Então Exatamente. a gente ter esse tipo de humildade é muito importante, né? E uma coisa que, fazendo mais um parênteses aqui, é que na faculdade a gente principalmente na engenharia, a gente aprende a ter um pensamento crítico muito forte. E você, como eu falei, é treinado a resolver problemas. E isso é uma coisa legal, porque até eu levo isso pra minha vida pessoal, de ter uma sistemática. Então, assim, você não sabe um assunto da Bíblia? Beleza, não sei. E agora? Vamos analisar à luz de outros textos, porque uma referência só, quando você fala no mundo acadêmico, por si só, ela não vale. Você tem que ter pares dizendo através a mesma coisa. Um método científico, né? Exatamente. Comprobatório. Exato. E você chegar, não, quero aprender mais sobre este assunto. Então, o que eu preciso fazer? Vamos achar todas as passagens bíblicas que falam sobre isso. Ok, vamos pegar agora um comentário bíblico, vamos ver o que os teólogos falam. E isso foi muito legal, porque eu percebi que a forma de você estudar, o de conhecimento, é algo que você pode aplicar para diversas áreas da sua vida, inclusive na fé. E porque Deus, ele é incrível. Ele não é um Deus assim, ó, que eu falo. Deus é um Deus que faz sentido. Como assim? A natureza, quando você estuda, ela é algo incrível, mas que faz total sentido. Tem lógica por trás. Muita lógica. Sabe? E eu sempre falo que quando eu imagino a criação, eu era mais nova, eu imaginava uma coisa muito assim, meio fada madrinha mágica, tipo, bum, tudo apareceu. Realmente, com certeza, Deus, a palavra dele tem poder, mas não é algo sem embasamento. Não, com certeza Deus ele deve ter imaginado, porque a Bíblia fala que Deus
a Trindade em si, eles se reuniam para conversar sobre a criação do universo. É basicamente 3 engenheiros se reunindo para fazer o planejamento de Tem uma teoria hoje que é a teoria do design inteligente. Em algumas partes eu concordo com eles, né? Em partes, assim, porque mostra que realmente tem uma mente inteligentíssima por trás da criação. Não foi simplesmente um Big Bang que explodiu e tudo aconteceu, e não foi simplesmente um Deus só falando. Deus pensou, ele pensou em cada detalhe. Assim como ele pensou em cada detalhe para criar o ser humano que ele moldou com as próprias mãos, né? Sim, com certeza. E tem coisas assim que eu falo que mesmo que, vamos supor, nós estejamos errados e não exista um criador e não exista um propósito, eu tenho certeza que eu, com essa ideia de que eu fui criada por um propósito, a natureza e tudo, sou muito mais feliz do que quem não acredita nisso. Porque quando você pensa que tudo, a sua existência é ínfima e é isso, passou, é algo que é, assim, deprimente. E aí você entende que não, o que a gente tem aqui é só um parênteses dentro do que realmente é o universo. Eu acho que é uma coisa que te dá uma esperança muito grande. É muito importante a gente ter isso em mente, né? Eu até vi o Rodrigo Silva esses tempos atrás falando com o Sacani sobre isso, né? Sim. E eles se respeitam super, só que têm ideias totalmente diferentes, né? E ele falou pro Sacani que ele tem essa esperança na vida dele hoje. E se ele acredita nessa esperança dele hoje, se ele chegar no fim da vida e tudo que ele acreditou não fazer sentido, não tem problema. Ele viveu a vida dele do mesmo jeito. Agora, se ele não acreditasse e se ele não tivesse aceito, será que ele chegasse no final da vida e realmente existisse um Deus? Ele não seria salvo, porque ele não aceitou. Então, é muito importante a gente ter em mente de que existe um Deus. E a gente aceitar que existe um Deus. E a gente ter certeza que existe alguém por trás de tudo, de todas as leis da física que foram criadas, de todas as leis da natureza que foram criadas, de que existe realmente um Deus que criou isso e pensou nisso. Exato. Não foi por acaso, né? Não foi por acaso. Elô, eu quero que você deixe um recado pra galera que tá assistindo agora. A gente tá encaminhando pro final. Queria que você deixasse um recado pra eles, talvez uma galera que tá em dúvida do que fazer, ou talvez uma galera que já esteja na faculdade, alguma coisa prática que eles possam realmente levar pra vida deles e fazer com que eles tenham uma vida melhor com Deus daqui pra frente, dentro do ambiente em que eles estejam inseridos. É uma coisa que eu gosto muito de frisar para todos os meus amigos, que quando eu era criança, às vezes a gente via um apelo na igreja falando sobre trabalhar para Deus, a gente pensava muito em pastores, enfermeiros, professores, e aí eu fico pensando, tá, e as outras profissões? Não trabalham para Deus? Como que é isso? E não, a gente precisa de pessoas fiéis a Deus em todas as áreas de conhecimento. Porque nós temos seres humanos em todas as áreas de conhecimento e nós precisamos de cristãos em todas essas áreas. Então, se você tem uma afinidade com essa parte, não só de engenharia, mas de ciência, vai fundo. E o que eu dou mais, assim, conselho é fundamente a sua fé. Quando a gente sabe por que nós somos criados e para onde a gente está indo, as outras coisas, por mais que você estude, que possa até brilhar o seu olho, aquela coisa, nunca vão tirar realmente a tua fé. Então, eu acho que isso é algo que é muito importante. E que nós precisamos de jovens que sejam fortes, jovens que representem a Cristo dentro de todos os ambientes, principalmente em universidades públicas, em áreas que talvez de conhecimento que a gente não tenha popularmente pessoas cristãs. Então, talvez o seu chamado seja para atuar dentro de uma área onde não seja tão comum nós termos pessoas cristãs, mas que Deus tenha um propósito especial para você. Eu acho que a palavra que define é o que realmente você disse agora no final, que é propósito. Propósito. A gente precisa aceitar qual é o nosso propósito na vida. E às vezes demora. Com certeza. Às vezes você não sabe qual é o seu propósito, mas vai por mim. Deus está preparando neste momento. Com certeza. E a gente precisa aprender a escutar a voz de Deus para realmente aceitar o propósito dele na nossa vida. Né, pra gente conseguir realmente escutar e fazer com que esse propósito se concretize dentro da nossa jornada, né? Exatamente. Da nossa jornada, exatamente. É isso mesmo. Elô,
muito obrigado por ter estado aqui com a gente, por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência, da sua inteligência. Foi muito legal. Eu confesso que a minha cabeça explodiu em saber um pouquinho mais dessa área. Eu gosto muito de física, não estudei física porque, sei lá, não sei por que eu não fiz uma engenharia, mas acabei fazendo humanas. Mas eu gosto muito dessa área e foi um prazer ter estado aqui contigo pra gente aprender um pouquinho mais. Perfeito, maravilhoso estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade. Eu amo falar do meu curso, do que eu faço, então sempre que eu tenho essa oportunidade é um prazer. Obrigado mesmo, gente. Quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá um like pra gente conseguir continuar fazendo conteúdos pra vocês. E nós nos vemos na semana que vem aqui no próximo Iberacast, beleza, Elô? Obrigado, viu? Tchau, gente. Valeu, até pessoal. mais. Um abraço. Até mais.